E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Glória a Deus em ter você comigo aqui hoje. Primeiro eu queria pedir perdão pelo tempo que eu fiquei sem trazer vídeo aqui no canal no YouTube. Foram semanas muito corridas de trabalho, prova na faculdade, então passei muitas noites trabalhando, estudando, me dedicando, e geralmente eu pego o período da noite para gravar aqui, que é um momento mais tranquilo, sem barulho, que eu consigo me concentrar bem. Daí, infelizmente não consegui, mas bora voltar pro eixo, bora voltar pro rumo. E já me segue lá no Instagram se você não me segue ainda. Segue o editor também, o JT, que tá fazendo um trabalho fenomenal. Então se você precisa de um editor para editar seus vídeos de Reels, de YouTube, conta com o JT, que ele faz um trabalho muito bom. E bora lá para a palavra de hoje, que é uma palavra muito importante para o nosso dia a dia. É muito importante a gente entender mais sobre esse assunto, que é sobre o cristão precisa aprender a descansar. Então bora lá para a palavra, bora pro vídeo, compartilhem. Olha, eu não sei onde você mora, talvez pelo sotaque você já percebeu que eu sou paulista. Em São Paulo, se tem uma coisa que a pessoa fala eu estou cansado, eu estou ansioso, estou me sentindo esgotado. Porque aqui você tem que estar produzindo algo, você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar trabalhando até tarde, fazendo hora extra, você tem que estar fazendo faculdade, trabalho, um segundo trabalho, uma segunda faculdade, você tem que estar fazendo algo. É correria, é paulada, você vê meia-noite, tá trânsito aqui em São Paulo, então a gente está muito acostumado a essa rotina corrida, a fazer coisas, a ter uma rotina ocupada. E isso eu vejo que não é mais algo muito de São Paulo. Há uns anos atrás era comum a gente associar no Brasil que São Paulo era esse lugar de correria. Mas cada vez mais a gente está entrando numa geração, numa fase que é cobrado o desempenho. A gente entra no Instagram e vê coaches falando sobre a rotina perfeita, como deve ser sua agenda, que você deve produzir, que você deve buscar se desenvolver a todo momento, que você não pode ter um momento perdido. A todo momento você deve produzir algo. Cara, que besteira. Que besteira. Porque cada vez mais a gente se encontra ansiosos. Cada vez mais a gente vê que aos 20, 18 anos, nós estamos frustrados. Frustrados que não estamos com o nosso primeiro milhão. Frustrados que não estamos com 2 Porsche na garagem, com a mansão lá em Alphaville de 20 milhões de reais. Cada vez mais a gente vive numa cobrança excessiva. Cada vez mais a gente vive numa comparação excessiva com o outro. Com o que o outro mostra no Instagram. Com o que o outro fala que deve ser vivido. Uma rotina de coach. Uma rotina do desempenho. Mas o quanto será que essa rotina é saudável? O quanto será que essa rotina é factível? E na verdade, o quanto será que essa rotina honra verdadeiramente ao Senhor? Então me responde uma coisa, você se encontra cansado? Você se encontra ansioso? Então vamos dissertar um pouco mais sobre isso hoje. E agora, pessoal, vamos buscar um pouco de dados, já que a gente já entendeu que a gente vive numa geração que é cobrado a performance. Vamos entender isso daqui, ó. Vou ler aqui. No Brasil, dados indicam que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, com estudos mais recentes apontando até 56 milhões com algum grau da doença. E outros estudos apontam que o Brasil vive uma epidemia de burnout, sendo o segundo país com mais casos no mundo, com cerca de 30% a 40% dos profissionais afetados. Burnout é como se fosse um esgotamento. A pessoa já chegou num ponto de estar sobrecarregada de trabalho, ansiedade, que ela estourou, ela não consegue mais. E o quão sério é isso, pessoal? O quão sério é a gente viver numa epidemia de burnout? O quão sério é 56 milhões de brasileiros viverem com ansiedade? Porque não estão atingindo uma meta que ela mesma impôs na vida dela, é totalmente irreal, ou pelo simples fato de não descansar. Que parece que hoje em dia descansar é um pecado, descansar é errado. Calma, você tá precisando de um descanso? Não, isso daí é demônio, não pode. Como assim o fulano não quer descansar? Não, você tem que produzir. Calma, final de semana? Não, final de semana não existe. Você tem que estar produzindo. E quantos de nós não sabemos descansar? Tá bom, chega o final de semana, você tá sobrecarregado, cansado, e você fica aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você fica aqui, ó. Reels, TikTok, pô, legal. Fica aqui, horas e horas aqui, ó. Não sai, não vê a luz do dia.
Então, quantos de nós sabemos descansar verdadeiramente para não acontecer isso? Para não ficarmos sobrecarregados. Então, pessoal, a gente já entendeu aqui em qual situação vivemos hoje. Nós entendemos também as consequências dessa situação para a nossa saúde. Entendemos que nós não sabemos descansar. Então tá bom, nós não sabemos descansar, Rodrigo, com o tempo que a gente tem. E agora? E agora eu vou te falar sobre os 3 tipos de descanso que eu creio que existem. O primeirão, é o descanso espiritual, para a nossa alma, para o nosso espírito. O segundo é o descanso físico, para o nosso corpo. E o terceiro descanso é o descanso emocional, para a nossa mente. E bom, já que vamos falar de descanso espiritual, não tem como não ter Bíblia. Então já abra sua comigo em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso foi nada menos, nada mais que Jesus Cristo. Então, o que eu queria que você entendesse aqui é que a Bíblia, mais especificamente Jesus, nos afirma que se buscarmos descanso nele, nós teremos descanso. Que se a gente buscar Jesus, mesmo cansados, esbagaçados, destruídos, ele nos dará repouso. Ele nos dará força, Ele nos dará energia. E como você faz esse descanso? Lendo a palavra, orando, fechando a porta do quarto, fazendo o seu devocional, indo para o culto, se reunindo com seus irmãos para falar sobre a palavra, para edificar sua fé, tendo um discipulado, evangelizando, cuidando, servindo. Então tudo que envolve o reino de Deus te dará um descanso espiritual. Você se abastecerá, você sairá mais cheio do Espírito Santo, você sairá com óleo novo. Sabe quando você chega num culto cansado, você chegou mal, mano, cara, hoje foi uma semana pesada e você sai leve, como se você pudesse pular e alcançar uma montanha do quão alto que você pode pular agora. Ou sabe quando você simplesmente se encontra com aquele irmão em Cristo e vocês começam a falar de Deus, vocês começam a falar sobre a palavra de Deus, começam a orar, a louvar, a adorar o Senhor e você sai bem, você sai descansado no Espírito. É isso. Descansar no Espírito Santo, descansar de uma forma espiritual, é isso, e a gente precisa ter esses momentos. A gente precisa ter esses momentos de descanso na nossa caminhada para poder descansar, para poder recuperar as energias. A palavra nos traz isso, que se buscarmos ele, nós teremos descanso. Então esse é o primeiro tipo de descanso que eu queria falar para você agora. E agora sobre o segundo tipo de descanso, que é o descanso físico, que é o mais fácil de falar também. Que é quando seu corpo está esgotado. É quando você chega em casa e você só quer deitar na sua cama e dormir 8 boas e longas horas. E a gente precisa disso. São os médicos que falam isso, não é o Rodrigão aqui. É a medicina, é a ciência que fala que a gente precisa de 8 horas de sono para funcionar bem. E tem uma razão para isso. Senão a gente podia dormir 1 hora no dia e ficar tranquilo. E falar, dormi 1 horinha, mas agora eu vou render muito, 23 horas agora. Mas não, gente. Tem motivo pra isso. A gente não foi feito pra ficar virando noite, pra viver no extremo do cansaço, pra jogar com aquela olheira assim, deixa eu tomar mais um Monster aqui, deixa eu tomar mais um café. A gente não foi feito pra viver à base de cafeína. E eu sou o primeiro a reconhecer isso, que é um erro meu. Por isso que muitas vezes eu me encontro cansado. Que eu não faço o simples, que é deitar e ter 8 horas de sono e dormir bem. Rodrigo, eu não consigo. A minha rotina não me permite ter 8 horas. Cara, você tem que tentar, velho. Mano, você tem que tentar ajustar isso. Porque é pra sua saúde. É pro seu bem. Ah, Rodrigo, eu consigo dormir 7. Mas, cara, tenha 7 boas horas de sono. Sai do celular. Não vai dormir com o celular na cara aqui pra ter um sono horrível. Não vai se entupir de 10 litros de água pra ficar acordando a cada 15 minutos pra ir no banheiro. Saiba ter um bom descanso físico. Durma bem, se alimente bem, beba água ao longo do dia para poder ter um descanso físico e poder atuar bem nas suas atividades.
para poder chegar e fazer um bom devocional, para poder chegar no culto e adorar bem o Senhor, com disposição, com vontade, não parecendo um zumbi assim, sem forças para conseguir ficar acordado. É muito importante você cuidar do seu descanso físico. E agora o terceiro e último tipo de descanso, que é o descanso emocional. O descanso emocional, basicamente, é fazer algo que você goste. Chegar em casa e jogar um videogame, ver uma série, ir no cinema ver um filme, ir no restaurante que você gosta, sair com a sua namorada, com o seu namorado, com os amigos, jogar uma bola, pegar o final de semana, ir pra praia. Esse é o descanso emocional. É o lugar que a gente faz coisa que nos deixa feliz. Sabe aquilo que te deixa feliz? Sei lá, é ver um filme. Ver, sei lá, o Jurassic Park. Eu gosto de Jurassic Park. Então, você foi lá e colocou Jurassic Park. Chegou em casa, pô, vou ver Jurassic Park. Putz, gostei, pô, que da hora. Vou fazer meu devocional, pô, curti muito. É isso. Só que parece que hoje em dia é um pecado fazer o que você gosta. Não, você não pode. Não, você tá perdendo tempo. O que o coach te diria, ó, tá perdendo tempo. Pô, passou 30 minutos jogando videogamezinho. Não pode. Foi no cinema no final de semana. Não pode. Tem que estar produzindo. Besteira, pessoal. A gente precisa ter um momento de descanso emocional. A gente precisa ter um momento onde a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente se sente feliz fazendo, que a gente reposa, descansa. A gente precisa disso. É importante. Não faça isso apenas no final de semana. Não viva a segunda-feira esperando a sexta-noite. Tenha momentos assim ao longo da semana. Sei lá, no trabalho, ir almoçar com seus amigos. Ter um momento ali para conversar. Ufa, vou voltar pro trabalho agora performar bem. Chegar à noite, pô, vou fazer uma pipoquinha. Vou ver um filminho com a minha família. Faça isso ao longo da semana. Dia após dia, tire um momento para descansar emocionalmente. Não vai lá e vai passar 8 horas jogando videogame. Não vai lá e vai virar a noite jogando videogame. Mas 30 minutinhos vai atrapalhar no quê? Se é algo que você gosta, 30 minutinhos. Você vai ver o bem pra sua mente que vai te fazer isso. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Que a partir de agora você aprenda a descansar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, para que você diminua essa ansiedade que vivemos dia após dia, para que não tenhamos risco de ter um burnout, de explodir de tanto cansaço, de estar tão sobrecarregado. Olha, a rotina é corrida, a gente tem responsabilidades, afazeres, a gente tem trabalho, faculdade, e isso é ótimo. Eu não tô falando para você ir lá e viver largado no sofá, não fazer nada, eu não tô falando isso. E tá repreendido se você achou que era isso. Mas eu tô falando que você precisa descansar, você precisa pegar esse livro aqui e ler, e orar, ir no culto, se encontrar com seus irmãos em Cristo, comer uma pizza com eles, sair com a sua família, ir no cinema com eles, dormir boas horas de sono, ter um sono de qualidade. Não ficar no Instagram a noite inteira, de madrugada. Meia-noite, deixa eu ver uns reels. Não. Desliga e descansa, repousa. Pra no dia seguinte não ter que ir lá e se entupir de cafeína. Sabe por quê? Porque no final das contas é isso que o inimigo quer. Ele te quer cansado. Ele te quer sobrecarregado. Ele quer que você comece a enxergar a vida como um fardo, como algo pesado. Que você vire uma pessoa que reclama. Ou uma pessoa depressiva. Que fala, eu não consigo, tá difícil. Eu tô cansado, eu tô exausto. E não é isso que Deus quer pra nossa vida. Ele não quer a gente reclamando, murmurando. Se chegar no ponto de ter que reconhecer, falar, pai, tá muito difícil, eu tô cansado, faça em oração. Mas também coloque essas coisas que eu tô te falando em prática, para que você tenha momentos de descanso, para que você não chegue nesse momento de realmente, cara, chegar no ápice e explodir. Porque é isso que o inimigo quer. Ele te quer cansado. Ele te quer cansado pra você não ter, eu não tô com cabeça pra ir lá e evangelizar na rua. Eu não tô com cabeça pra ir lá e cuidar do irmão em Cristo que precisa de cuidado, pra cuidar do rebanho. Eu não tô com cabeça pra você ir lá e pregar a palavra na sua igreja. O inimigo te quer cansado, mas o Senhor quer que você descanse nele e naquilo que vem dele. Então é isso, pessoal. Oro para que essa palavra tenha testificado no seu coração. Qualquer coisa pode me chamar no direct pra gente conversar, dissertar mais sobre. Se você tem um caso muito específico, sabe, Rodrigo, eu preciso de ajuda nisso, conte comigo. Eis aqui um irmão em Cristo pronto pra te ajudar. Então é isso, meus irmãos. Deixa o like, compartilha, comenta,
Manda para aquele irmão que precisa ouvir isso, que precisa aprender a descansar. E é isso, meus irmãos. Um grande abraço, fiquem com Deus.